pessoal, vamos a mais um vídeo de conteúdo, 16º vídeo, cara, sobre o que? Descobrimento do Brasil, muito show, cara, vale a pena ver esse vídeo para tu entender um pouco mais como é que foi o nosso descobrimento, como é que os portugueses chegaram aqui e acharam essa linda terra, né, abençoada por Deus, linda por natureza, beleza? Então, cara, vê o videozinho, vê as questões, faça todas elas e depois, cara, se tu quiser, vamos lá resolver tudo no final. É isso aí, um abraço. Muito bem, pessoal, vamos a mais um vídeo, esse videozinho aqui de história, então, né, cara, sobre o descobrimento do Brasil. Vamos começar com o Brasil, cara, é isso aí, vamos nessa, olha só. Bom, o que acontece? Vamos fazer um pouco antes, né, cara, não vamos direto ao descobrimento, mas o que aconteceu antes do Cabral chegar aqui no Brasil? Dizem que ele não foi o primeiro a chegar, teve outros navegadores, com certeza teve outros navegadores que chegaram antes aqui, tranquilo, mas, né, oficialmente para nós, em relação a Portugal, ele é o primeiro cara. Bom, o que acontece? Antes de Cabral chegar aqui no Brasil, Portugal, cara, ele estava já fazendo umas navegações ao redor da África, como está na figurinha ali embaixo à esquerda para ti, certo? Então, desde 1400 e uns quebradinhos, eles já vinham navegando, já vinham conquistando passo a passo, ponto a ponto, até chegar lá embaixo, no Cabo das Tormentas, ou da Boa Esperança, depois fica, né, para não ficar tormenta, desespero. Boa Esperança é mais tranquilo, né? Os caras vão dar a volta, vão sequestrar pessoas para conseguir chegar na Índia. Os portugueses eram sem vergonha, cara. No meio do caminho, eles não sabiam chegar na Índia, aí sequestraram os caras num porto em Moçambique para chegar lá nas Índias, né? Então Portugal conseguiu fazer esse caminho, fugindo do quê, cara? Fugindo do mar Mediterrâneo. Porque o mar Mediterrâneo, que isso aqui eu vou marcar vocês aqui, ó, o mar Mediterrâneo aqui, ele era dominado por navegadores genoveses e venezianos, então navegadores das cidades, estados da região que hoje é a Itália. E não tinha como Portugal navegar por ali, então o mar Mediterrâneo era deles. E para Portugal poder fazer esse comércio com a Índia, que seriam as especiarias, que isso os caras buscavam, né? As especiarias, temperos, coisas assim, eles teriam que achar um outro caminho, certo? Aqui também essa região aqui, ó, os turcos otomanos dominavam a região da Turquia, então também por terra era difícil chegar, não tinha como fazer. Então a única coisa que deu para os portugueses fazerem é dar a volta na África. Só que não foi o governo português que fez, propriamente dito. Eles, junto com banqueiros judeus, lógico, né, tá, fizeram essa tramóia para fazer essas navegações e chegar até as Índias. Tranquilo? Bom, então, na verdade, o que eles queriam fazer, né, é o comércio de especiarias. Esse é o mote. Então, o comércio é que fez com que o rei de Portugal, com o apoio de banqueiros, judeus, muitos deles, né, fizesse, então, armasse essas navegações e fossem navegando e conquistando a África, do ponto a ponto na África, tá? Até que, então, Portugal consegue fazer vários entrepostos de comércio na África e isso vai gerar para Portugal uma hegemonia nos mares, cara. Basicamente, o Oceano Atlântico, a não ser a linha reta entre Europa e América, que vai ficar para a Espanha, porque a Espanha vai colonizar ali onde é o México e o Caribe, né? Mas em relação à África, ali é português, cara. Então os caras vão dominar os mares do mundo, inicialmente. Depois vem a Inglaterra bem mais tarde, né? Certo? E essa ideia dos portugueses conseguirem dominar os mares vai gerar, então, o quê? Novos mercados portugueses, novos mercados de comércio com as Índias, mercados de exploração, que é no Brasil, porque não tinha comércio, mas a exploração do pau-brasil, né? Mas com a Índia era comércio mesmo, de compra e venda de produtos. E na África também era exploração, muito ouro na África, certo? Muito bem. E isso vai fazer com que o Estado Nacional Português, né, como o rei, Dom Manuel, ele vai conseguir se firmar no poder. Porque ele vai ter dinheiro, vai ter poder, cara. Essa é a grande jogada, tá? Que mais ali? Bom, acho que eu botei pra vocês aqui, né? Beleza. Como o Cristóvão Colombo já tinha chegado na América em 1492, né? E já tinha outros navegadores que já tinham vindo aqui pro norte do Brasil, né, certo? Norte, nordeste do Brasil, chegando até ali, a região de hoje é o Rio Grande do Norte. Dom Manuel deve ter dado a ordem pro Cabral, né, cara? Cara, é o seguinte, ó, todo navio ele tinha que fazer uma curva. Essa aqui, ó, essa aqui era a curva que tinha que ser feita nos navios. Os navios tinham que fazer uma curva no Atlântico para não parar por aqui, que tinha as calmarias. Então eles davam um balão no Atlântico para conseguir chegar até lá o Cabo das Tormentas ou o Cabo da Boa Esperança aqui embaixo. Cara, lógico que Dom Manuel mandou o Cabral dar um balão mais alto, cara. Dá um balão bem mais longe, certo? Mas assim, vai longe mesmo, cara, para ver se acha terra. E diz que no meio desse caminho, né, a esquadra portuguesa achou algumas aves, né, e foram fazendo o balão cada vez mais longe, certo? Então,
Dia 9 de abril 9 de março de 1500, sai da cidade de Lisboa, né, 1.500 homens em 3 navios, sendo que 3 deles eram caravelas, que é aquele navio pequeno, e 10 eram naus, que era um navio bem maior, certo? Então, cara, era uma esquadra muito grande, cara. Até porque, na verdade, a ideia do Cabral não era para descobrir o Brasil. Eles queriam dominar entrepostos comerciais na Índia. Então eles foram para guerrear, cara. Eles foram para massacrar. E massacrar e guerrearam mesmo, cara. Eles foram para... Foi uma guerra violenta. Até um cara importante vai morrer lá, depois eu conto quem é. Tá? Certo? Vamos lá, então. Aí, cara. Dia 22 de abril, basicamente, quanto tempo depois, cara? Um mês e 10 dias, um pouco mais depois, avistaram terra, né? Ó, terra à vista, né? Certo? Aonde hoje fica o Monte Pascoal. Então eles avistaram aquele Monte Pascoal. Foi essa visão, mas os caras tiveram de longe e foram se aproximando até chegar ali, onde hoje é a cidade de Cabralha. Em homenagem a Cabral, lógico, né, cara? Capaz que não ia ser, né? Muito bem, avistaram esse Monte Cabral e foram se aproximando da terra, né? Até que no dia 24 de abril fizeram contato com os índios e trouxeram os índios para dentro do navio, velho. Os índios entraram no navio, 2 índios, né? Passaram por Cabral, o Cabral todo enfeitado, ornamentado, porque ele era o comandante da esquadra. Os índios nem sacaram para ele, cara. Assim, tipo, quem é esse Zé Ruela, cara? Vamos olhar o resto que tem. Então, cara, a cultura indígena e a cultura portuguesa era muito distante uma da outra, não tinha nada a ver, né? Mas o Cabral achando que ele era o cara posudo, certo? Ó, faltou né? Então aqui é os índios, vamos arrumar aqui, tá? Começaram então o Cabral, né? Foi, né? Ó, esse aqui é o Cabral, ó o Cabral, e os índios, caguei, né? Tá. Mas os portugueses começaram a mostrar algumas coisas para os índios, ferramentas, os índios não conheciam, machado, não conheciam nada, pente, espelho, nada disso. Alguns animais, né? Galinha, cabrito também não conheciam, né? Mostraram então uma arara, pô, arara eles conheciam, os portugueses já tinham pego essa arara antes, então conheciam uma arara, um papagaio. Um papagaio, uma arara, algo assim, certo? Mostraram ouro, os índios conheciam, prata, os índios conheciam, mas conheciam, eles não tinham, mas conheciam. Pô, os portugueses, opa, os caras conhecem, né? Só não tem, mas conhecem, então isso já é interessante. Então os portugueses começaram, então vamos começar, ver se a gente acha ouro e prata em algum lugar aí, né? Aí, cara, dia 26 de abril, 2 dias depois, esse primeiro contato com os índios, né? Os portugueses vêm à terra e vão fazer a primeira missa no Brasil, cara. Então o primeiro processo de catequização indígena acontece aqui. Os índios ficam ao redor, aí o Frei Henrique de Coimbra faz uma missa, os índios olham e tudo mais, estupefato, porque que esse cara ali todo cheio de roupa, né, barbudo, cabeludo, fedendo, e os índios tudo pelado, sem nenhum pelo no corpo, basicamente, limpinho, serinho, né? Os caras fazem a missa. Então, primeira missa no Brasil foi em 26 de abril de 1500. Tranquilo? Bom, quando os portugueses chegaram, avistaram a terra no Brasil, eles deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Por que Vera Cruz, cara? Porque dentro do navio do Cabral, ele tinha um relicário. Um relicário que era um pedaço de madeira. E, cara, quando foram feitas as cruzadas, um dia eu faço um vídeo sobre isso a vocês, os portugueses, os ingleses, espanhóis, mais eram franceses e ingleses, né? E italianos e alemães, chegaram lá no Oriente Médio e encontraram um mega comércio, cara. Os árabes eram muito comerciantes, e são até hoje, né? E nessa jogada de mega comércio, os árabes começaram a vender relíquias de Jesus Cristo para os cristãos. Nessas relíquias vinham uns pedacinhos de madeira, e diz que essa madeira aqui era um pedaço da cruz de Jesus, cara. Então muitas pessoas na Europa tinham um pedaço de madeira como relicário, dizendo que aquilo ali era um pedaço da cruz de Jesus. Lógico que não era, né, cara? Mas Cabral tinha desse pedaço do navio. Quando chega aqui no Brasil, ele dá o nome de Ilha de Vera Cruz, Vera a verdadeira, Ilha da verdadeira cruz, que ele tinha a verdadeira cruz com ele. Então deu o nome da ilha em homenagem a esse pedaço de madeira que ele tinha no navio dele. Então a gente já começou, o Brasil começou com uma fake news, cara. Já era mentira o início do Brasil, mas vamos deixar assim, né, cara? Vamos continuar a brincadeira, tá? Bom, os povos nativos que os portugueses encontraram aqui, certo? Então eles encontraram na região da Bahia, o sul da Bahia ali, certo? E tinha 2 vertentes de índios. Uma era os tupinambás, né? Que eram descendentes dos primeiros índios, então os tupinambás, o índio de verdade, o índio da região, certo? E os tupiniquins, que eram os vizinhos, os índios que não eram dali. Então tu vai ter os tupinambás, que é o índio verdadeiro, né? E o tupiniquim, que é o índio vizinho. Então um se chamava de tupinambás, outro tupiniquim. Mas todos eram da vertente tupi, que isso é importante, todos tinham a mesma língua.
alguns costumes diferentes de um para o outro, mas na real era quase tudo a mesma coisa, certo? Não, com suas diferenças básicas, com certeza, né? O que esses índios já conseguiam fazer, cara? Domesticar os porcos do mato e as capivaras. Então, algum bicho já era domesticado, tudo bem? Produziam mais de 80 bebidas fermentadas, cara, de tubérculos, raízes. Então, os índios já tomavam um goró legal. E plantavam milho e mandioca. Então, já tinha algum tipo, né, de subsistência dos índios ali. Aqui são quais eram as rixas, né? Entre os índios, os tupiniquins apoiavam os portugueses e os tupinambás apoiavam os franceses, porque os franceses vieram fazer pirataria no Brasil. Com certeza, cara. Em que momento o rei de Portugal comprou o Brasil e botou uma placa, é meu? Não tem, cara, certo? Assim como o rei de Portugal, quando fizeram o Tratado de Tordesilhas, e antes de Tordesilhas teve o Tratado de Intercoetera, que foi um tratado que botava a divisória do mundo um pouco mais para a direita, então toda a América seria espanhola. Depois veio o rei de Portugal, encheu o saco, e aí fez a Tordesilhas, botando um pouco mais para a esquerda, mais para o oeste, e aí pegou uma lasca do Brasil a Portugal, mas eles diziam que não sabia que existia Brasil, isso foi feito antes. E o rei da França dizendo o seguinte, vem cá, em que lugar existe um documento dizendo que aquilo lá é de Portugal e Espanha? Como é que eu, francês, estou fora disso? Então por isso que a França nunca reconheceu a América como espanhola ou portuguesa. Por francês, cagou, cara. Ele vinha pra cá e roubava o que queria roubar. Ou roubava, extraía, porque o português também extraía, né? Então, roubo dos índios, se fosse o caso. Mas tinha, cada país, né? Portugal se apoiou aos tupiniquins e os franceses aos tupinambás. Tranquilo? Bom, agora vamos a um dos fatos mais homéricos, né, que aconteceu no Brasil nessa fase, que foi a carta do Pero Vaz de Caminha. Carta do descobrimento seria a primeira carta, primeiro relato histórico e literário, né, do Brasil. Então, o que acontece? O Pero Vaz de Caminha, ele era um contabilista, ele era um contador, ele fazia os cálculos da frota do Cabral, mas era o cara que escrevia melhor, então ele ficou o cara, ó, sabe quando tá na escola, teve aquele trabalho, quem escreve melhor? Fulano, então ele escreve. Ficou isso pro Pero Vaz. E o Pero Vaz então faz uma carta detalhada, cara, falando que os índios conheciam o ouro e a prata, mas não tinha nenhum ouro, nenhuma prata aqui. Que o melhor que se podia fazer pelos índios, na verdade, né, o que tinha de mais importante nessa terra eram os índios. Então o melhor que se podia fazer era salvar esses índios com uma catequização e tudo mais. Então ele deu uma jogada. E no final da carta ele pede, cara, para libertar o cunhado, o genro dele que tá preso. Então é bem coisa de português, né, cara? O que é brasileiro também, né? Que esse esquema, né? Pedir um favorzinho para um cara que está a um nível superior que tu, então é essa jogada, certo? Ele fala também sobre o pau-brasil, que isso vai ser uma das primeiras riquezas aqui do nosso país, né? E também da primeira missa que foi rezada aqui no Brasil. Então ele dá um relato geral, cara, do nosso futuro país. Vamos nessa então, tá? Eu botei aqui no final da carta, ele pede, né, para libertar o genro dele. Acontece. Vamos lá, primeiras expedições que após esse descobrimento, um dos navios volta para Portugal, né, que foi até o navio do Gaspar de Lemos, o Gaspar de volta ao Brasil. Mas então desses 3 navios, o Cabral manda um voltar para Portugal, para dar as boas novas, a descoberta da terra, né, e os outros 12 seguem-se embora para a Índia, e na Índia o Pero Vaz morre, cara, no confronto com os hindus, né. Então já temos uma primeira baixa do cara que descobriu o Brasil, já morreu, né? Foi silenciado para não contar mais coisas, mentira, tá? Bom, em 1501, o Gaspar de Lemos, junto com o Américo Vespucci, e aí, cara, o Américo Vespucci é o maior fake news da história do mundo. Ele disse que tinha vindo para a América antes do Cabral. Então ele disse, né, que ele veio para a América antes de todos. E escreveu um livro sobre isso e publicou na Europa, e todo mundo leu o livro, e ele narrando como é que era essa terra aqui. Só que ele botou uma data de viagem anterior a Cristóvão Colombo, cara. E as pessoas acreditaram. Então começaram a chamar a Terra do Américo. E aí por isso a gente ficou como América. Então, na verdade, o nosso nome de América é fake news. Também é fake news. O primeiro nome Brasil também foi uma mentira. Cara, tudo é mentira aqui, cara, certo? Então eles vieram para cá para reconhecer alguns acidentes geográficos mais ao norte. 1503, Gonçalo Coelho segue essa exploração, um pouco mais ao sul. Cara, muitas expedições francesas vinham ao nosso país, né, aqui ao Brasil, para recolher pau-brasil. Por isso que eles fizeram acordo com os tupinambás, né? O tupinambá recebia machado,
Aí tem aquela coisa recebiam miçangas e espelhos. Exploração do índio. Lógico que era exploração do índio, mas o índio recebia machado. Cara, pro índio cortar uma árvore, cara, ele usava machado de pedra. O índio vivia na era da pedra lascada, cara, no Brasil aqui ainda. Quando ele recebe machado de metal, o trabalho que às vezes era de um dia, ele fazia 1 hora. Então, lógico, para o índio foi muito vantajoso também, né? Ganhar esses machados em troca do trabalho. O problema, na verdade, é que não tem, cara. O colonizador vai colonizar e o cara que vai ser colonizado vai se ferrar. Então, esse foi o processo. Mas não foi bem assim, cara. Foi muita luta, muita pauleira, muita morte para que os portugueses conseguissem colonizar. E um dos fatos que facilitou dobrar os índios, né, foram as doenças. Como a gente está vendo hoje, na época de pandemia, na época também teve, cara. O índio não sabia o que era gripe, cara. Então, dizimou, né, certo? Em 1516 e 1526, Cristóvão Jacques fez pessoas militares para tentar, assim, proteger o nosso litoral. Mas sacaram que não tinha como proteger, cara. Não dava porque o litoral era muito extenso. Os índios pinambás tinham feito acordo com os franceses. Então, cara, não tinha o que fazer. Ou o Portugal tomava uma decisão que vai tomar em 1530 de começar a colonizar aqui, ou os franceses iam tomar conta. E aí, velho, salve-se quem puder. Tranquilo? A gente ia ser francês, olha só, né? E não pensa que ia ser melhor, não, cara. Tem muita colônia francesa pelo mundo que é uma desgraça. Olha pra nós aqui do ladinho, né? Guiana Francesa, é um horror, tá? Mas vamos lá. Bom, quais são as consequências do descobrimento do Brasil, né? Cara, primeiramente, vai ter um deslocamento do eixo comercial da Europa para o Atlântico. Então, cara, o comércio que era no mar Mediterrâneo, ali, né, do mar Mediterrâneo, Mare Nostrum, né, mar de dentro, vai se transferir para o mar do Oceano Atlântico, porque virá também os navios espanhóis, os franceses com o pau-brasil, os portugueses com o pau-brasil, com ouro da África, especiarias da Índia. Então, o comércio vai se transferir para o Oceano Atlântico. Isso foi um grande baque, né? Isso vai trazer também o mercantilismo para os países ibéricos, que é Portugal e Espanha. A Espanha, de largada, vai ter mais sorte, que vai conseguir descobrir prata e ouro, né, no México, depois vai descobrir aqui nos Andes. Portugal vai demorar um pouquinho mais para descobrir o ouro. Aqui no Brasil vai ser só no final do século XVII, 1690, por aí, tá? Mas o pau-brasil e a cana-de-açúcar vai dar muita riqueza para os portugueses, tranquilo? E outra coisa, que acho que talvez a consequência mais drástica assim, que aconteceu foi a fase de dizimar os povos indígenas de qualquer. Sempre o cara que é colonizado, o cara que recebe europeu, ele vai ser dizimado primeiramente pelas doenças e depois pela opressão. Mas as doenças foram um caso à parte, cara, assim, demoliram com os índios. Certo? Bom, pessoal, eu separei aqui para vocês 5 questões para que vocês pudessem fazê-las, né? Então, boa sorte, espero que vocês gostem de fazer essas questões aqui, certo? Barbadinha, faça, depois veja o gabarito. Se não entendeu, cara, depois vai lá o videozinho lá que eu vou fazer resolvendo essas lindas questões. Uma chargezinha ali, né? Sobre o descobrimento do Brasil. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então tá aqui as 5 questões, certo? Tu dá um pause em todas, fez todas. E aqui o gabaritinho. Beleza? Pessoal, então, um abraço e até o próximo vídeo.